Indígenas, segunda viagem. P30. Indígena com 3 crianças numa canoa. 1845 a 1846. Datação incerta. Coleção de arte da cidade de Augsburgo. Inventário G11552. Lápis sobre papel. 17,7 por 24,8 centímetros. Observação. Folha parcialmente destruída pelo fogo. Publicado em Hartmann, 1975, página 191. Figura 37. Catalogado em Dinner, 1998. AED115. O desenho representa um grupo guató, indígenas canoeiros do Pantanal. Intriga, no entanto, como Rugendas pôde representar um povo com o qual nunca travou contato. Tudo indica que o motivo foi copiado de Hercule Florence, que, entre 1827 e 1828, documentou essa sociedade indígena como membro da expedição Langsdorff. Anteriormente, na edição deste catálogo de 2002, havíamos aberto a possibilidade de se tratar de indígenas Bororo, mas as pesquisas realizadas nesse ínterim demonstram que as figuras representadas têm como modelo o povo guató, que foi registrado por Florence. P31. Grupo de indígenas Guaná, atrás de uma balustrada. 1845 a 1846. Datação incerta. Coleção de artes gráficas de Munique. Inventário 18420. Lápis sobre papel. 38,2 por 23,8 centímetros. Anotação à direita. P.To de Carabaias. Motivo similar em catálogo P32, P33, P34. Catalogado em Dinner, 1998, AED109, como da Terra do Fogo. O conjunto de desenhos que Rugendas dedicou aos indígenas Guaná não foi feito do natural. Nosso artista nunca visitou o território desse povo pantaneiro, e é praticamente impossível que tenha visto indivíduos dessa etnia nos lugares por onde andou durante suas estadas no Brasil. Quem esteve com esse grupo foi Hercule Florence, em dezembro de 1826, enquanto participante da segunda etapa da expedição Langsdorff. Em sua obra, há dezenas de representações deste e de outros povos indígenas do Brasil Central. Rugendas esteve com Florence no Rio em 1845-1846, quando concluía sua viagem pela América, e tudo indica, nessa ocasião pôde conhecer a produção do seu colega. As folhas que desenhou com fisionomias de personagens Guaná, Guató e Apiacá têm como modelo os desenhos de Florence, como tratamos no capítulo Rugendas e Florence. Imagem: Hercule Florence. Indígenas Guaná, sem data, lápis, nanquim e aquarela sobre papel. P32. Estudo de busto de 2 indígenas Guaná, 1845 a 1846, datação incerta. Coleções de arte da cidade de Augsburgo, inventário G24292, lápis sobre papel. 13,9 por 22,5 centímetros. Anotação acima à direita. B49. Motivo similar em catálogo P31, P33, P34. Catalogado em Dinner, 1998. AED110, como da Terra do Fogo. P33. Estudo de busto de um indígena Guaná. 1845 a 1846. Datação incerta. Coleções de arte da cidade de Augsburgo. Inventário G24294. Lápis sobre papel 22,4 por 13,9 centímetros. Anotação acima à direita. B44. Motivo similar em catálogo P31, P32, P34. Catalogado em Dinner, 1998, AED111, como da Terra do Fogo. P34. Estudo de busto de um indígena Guaná,
1845 a 1846, datação incerta. Coleções de arte da cidade de Augsburgo, inventário G24325. Lápis sobre papel 22,4 por 13,8 centímetros. Anotação acima à direita B48 ou 40, ilegível. Motivo similar em catálogo P31, P32, P33. Catalogado em Dinner, 1998, AED 112, como da Terra do Fogo. P35. Estudo de 2 bustos de indígenas Guaná, 1845 a 1846, datação incerta. Coleção Marta e Érico Stickel, acervo Instituto Moreira Salles. Lápis sobre papel 14 por 12,6 centímetros. Verso, selo das coleções de artes gráficas de Munique, inventário 18117. Motivo similar em catálogo P31, catalogado em Dinner, 1998, BR D41. P36. Indígenas brasileiros, Guaná, 1845 a 1846, datação incerta. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inventário 1251/1945. Lápis sobre papel 13,7 por 22,5 centímetros. Verso Índios Brasileiros, B43. Selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18110, publicado em Hartmann, 1975, página 92, figura 38, catalogado em Dinner, 1998, BR D38. P37. Estudo de busto de uma menina e um homem, Guaná, 1845 a 1846, datação incerta. Coleção Marta e Érico Stickel, acervo Instituto Moreira Salles. Lápis sobre papel 17,4 por 13,7 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18111, estudo de uma cabeça, catalogado em Dinner, 1998, BR D42. P37. Verso. Estudo de uma cabeça. P38. Estudo de um indígena Apiacá, de frente e de perfil à esquerda. 1845 a 1846. Datação incerta. Coleção de arte da cidade de Augsburgo. Inventário G24324. Lápis sobre papel 13,8 por 22,3 centímetros. Anotação acima à esquerda, Apiacá, acima à direita, B36, catalogado em Dinner, 1998. ET D51, sem identificação. Negros, primeira viagem. P39. Negras deitadas no porão da corveta Bernardino de Sá, 1822 a 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 1253/1945. Lápis sobre papel, 12,6 por 22,4 centímetros. Acima à direita, a bordo da corveta Bernardino de Sá. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18171. Motivo similar em catálogo P40, P41, P42, A6, verso. Catalogado em Dinner, 1998, BR D174. Obra correlata em VP L81, lâmina 4/1. P40. Estudo de corpo de negros sentados e um deitado, 1822 a 1825. Centro Cultural São Paulo, inventário SP029. Lápis sobre papel, 12 por 22,3 centímetros. Verso,
selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18172. Motivo similar em catálogo P39, P41, P42, A6, verso. Catalogado em Dinner 1998, BR D204. Obra correlata em VP L81, lâmina 4/1. P41. Croqui do interior de um navio negreiro, 1822 a 1825. Centro Cultural São Paulo, inventário 90523. Lápis sobre papel, 13,5 por 23,5 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18258. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, depois na coleção Pirajá da Silva. Motivo similar em catálogo P39, P40, P42, A6, verso. Publicado em Beluso, 1994, página 81, volume 3. Dinner, 1998, página 146. Catalogado em Dinner, 1998, BR D212. Obra correlata em VP L81, lâmina 4/1. P42. Interior de um navio negreiro, 1822 a 1825. Coleção particular, Rio de Janeiro. Lápis e aguada sobre papel, 13,4 por 19,1 centímetros. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18259. Motivo similar em catálogo P39, P40, P41, A6, verso. Publicado em Carneiro, 1979, página 163. Catalogado em Dinner, 1998, BR D213. Obra correlata em VP L81, lâmina 4/1. P43. Desembarque de Negros Novos, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Casa Gayer, Museu Imperial, Ibram, Mink, Rio de Janeiro. Lápis, nanquim e aguada sobre papel, 15,5 por 21 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18257. Catalogado em Dinner, 1998, BR D210. Obra correlata em VP L82, lâmina 4/2. P44. Pátio com Negros, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, inventário 65, São Paulo. Lápis e aquarela sobre papel, 24,6 por 38,4 centímetros. Motivo similar em catálogo P45, P58, P59, P60. Publicado em Correia do Lago 2000, página 159. Catalogado em Dinner, 1998, BR D154. Obra correlata em VP L83, lâmina 4/3. P45. Pátio com Negros e um Branco em Pé, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, inventário 67, São Paulo. Lápis e aquarela sobre papel, 24,9 por 38,9 centímetros. Motivo similar em catálogo P44, P58, P59, P60. Publicado em Carneiro, 1979, página 165. Correia do Lago, 2000, página 159. Catalogado em Dinner, 1998, BR D155. Obra correlata em VP L83, lâmina 4/3. P46. Estudo da cabeça de um negro cabinda, 1822 a 1825.
Coleção Beatriz Pimenta Camargo, São Paulo. Lápis sobre papel, 10 por 8,5 centímetros. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18194. Publicado em Carneiro, 1979, página 154. Kunsthaus Zurich, 1992, página 129. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 194. Obra correlata em VP L40, lâmina 2/10. Na obra de tema etnográfico que conhecemos do artista viajante, os estudos de cabeça de pessoas negras e indígenas constituem o conjunto mais numeroso. São verdadeiros retratos. Em sua maior parte, estes desenhos foram feitos do natural, e seu notável valor documental tem sido amplamente reconhecido. Estas folhas são resultado de observações minuciosas. Rugendas registra com maestria, algumas vezes, modelando o rosto com um sombreado, outras aplicando traços nítidos para destacar a silhueta. Mas, geralmente, traduz a fisionomia sem idealizações de tradição neoclássica. P47. Estudo de cabeças de uma negra com tatuagem na testa. 1822 a 1825. Coleção Raço Weissflog, São Paulo. Lápis sobre papel, 14,3 por 10,5 centímetros. Anotação acima à direita, /42. Antes, na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventariado entre os números 18183 e 18217, catalogado em Dinner, 1998, BR D 197. P48. Estudo de cabeça de um negro com um torso de perfil à esquerda, 1822 a 1825. Coleção Raço Weissflog, São Paulo. Lápis sobre papel, 14,3 por 10,5 centímetros. Acima à esquerda, no Gangela. Publicado em Carneiro, 1979, página 157. Catalogado em Dinner, 1998, BR D201. P49. Estudo de cabeça de um jovem negro, 1822 a 1825. Coleção Raço Weissflog, São Paulo. Lápis sobre papel, 14,3 por 10,5 centímetros. Catalogado em Dinner, 1998, BR D202. P50. Estudo de cabeça de uma negra com torso de perfil à direita, 1822 a 1825. Coleção Raço Weissflog, São Paulo. Lápis sobre papel, 14,3 por 10,5 centímetros. Anotação à direita, rebolo. Catalogado em Dinner, 1998, BR D203. Obra correlata em VP L40, lâmina 2/10. P51. Estudo de rosto de um jovem negro tatuado na testa, 1822 a 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 325984/1964. Lápis sobre papel, 13,9 por 10,3 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18195. Croquis de uma árvore. Catalogado em Dinner, 1998, BR D178. P51. Verso. Croquis de uma árvore. P52. Estudo de dois negros sentados, 1822 a 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 325980/1964. Lápis sobre papel, 26,4 por 19,7 centímetros. Verso. Selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18162. Catalogado em Dinner, 1998,
BR-D 180. P53. Estudo de rosto de um jovem negro, 1822 a 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 325982/1964. Lápis sobre papel, 13,8 por 10,1 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Inventário 18196. Croquis de árvore. Catalogado em Dinner, 1998. BR-D 177. P53. Verso. Croquis de árvore. P54. Estudo de rosto de uma jovem negra, 1822 a 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inventário 325981/1964. Lápis sobre papel, 13,7 por 10,3 centímetros. Verso A95. Selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18213. Pequeno croquis do Rio de Janeiro. Catalogado em Dinner, 1998, BR-D 179. P54. Verso. Pequeno croquis do Rio de Janeiro. P55. Estudo de cabeça de um negro de perfil, virado, à esquerda, 1822 a 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inventário 325983/1964. Lápis sobre papel, 14,4 por 11,7 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18214. Estudo de um negro tatuado. Catalogado em Dinner, 1998, BR-D 175. P56. Estudo de rosto de um jovem negro, 1822 a 1825. Datação incerta. Instituto de Estudos Brasileiros. Inventário 646, São Paulo. Lápis sobre papel, 13,7 por 10,3 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18217. Publicado em Dinner, 1998, página 27. Catalogado em Dinner, 1998, BR-D 165. P56. Estudo de busto de uma negra com torso, 1823. Coleção particular. Lápis sobre papel, 13,5 por 9,5 centímetros. Acima à direita. MEA Martius, informação incerta, e Rio de Janeiro, /23. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18181, publicado em Catálogo de Leilão da Casa Christie's, Londres, 25 de setembro de 2008, lote 76. P56. Ter. Estudo de cabeça de um negro, acerca de 1823. Coleção particular. Lápis sobre papel, 13,5 por 9,5 centímetros. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Inventário 18199. Publicado em Catálogo de Leilão da Casa Christie's, Londres, 25 de setembro de 2008. Lote 76. P57. Estudo de um negro sentado e pensativo, visto de perfil, 1822 a 1825. Centro Cultural São Paulo, SP 022. Lápis sobre papel, 23,4 por 18,2 centímetros. Anotação ao meio, negro. Anotação acima, à esquerda, 80. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Inventário 18159, publicado em Carneiro, 1979, página 153. Catalogado em Dinner, 1998, BR-D 160. P58. Rancho de Negros com Tropeiros, Rio de Janeiro, 1822. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo. Inventário 63/2/10.
Lápis em nanquim sobre papel, 27 por 40 centímetros. Anotação à esquerda, Província do Rio de Janeiro. À direita, Rugendas, Fecite. Acima, à direita, número 6/10. Motivo similar em catálogo P44, P45, P59 e P60. Publicado em James, 1956, páginas 16 e 17. Figura 1. Menzer, 1967, página 66. Carneiro, 1979, página 160. Monteiro Cas, 1988, página 100. Observação. Foto em preto e branco do original parcialmente colorido, catalogado em Dinner, 1998, BR D9. Obra correlata em VP L84, lâmina 4/4. P59. Rancho de Negros com Tropeiros, Rio de Janeiro, 1822. Coleção Vicente de Paulo V. de Azevedo. Lápis e aguada sobre papel, 15,6 por 23,5 centímetros. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18256. Motivo similar em catálogo P44, P45, P58 e P60. Publicado em Carneiro, 1979, página 161. Catalogado em Dinner, 1998, BR D10. Obra correlata em VP L84, lâmina 4/4. P60. Rancho de Negros com Tropeiros, Rio de Janeiro, 1822. Casa Gayer, Museu Imperial, Ibram, Mink, Rio de Janeiro. Nanquim e aguada sobre papel, 23,7 por 38,4 centímetros. Anotação à esquerda, monogramado e datado RJ-MR 1822. Acima, à direita, assinado e datado Moritz Rugendas. Motivo similar em catálogo P44, P45, P58, P59. Publicado em Carneiro, 1979, página 143. Costa e Outros, 1995, páginas 62 e 63. Dinner, 1998, página 11. Catalogado em Dinner, 1998, BR D11. Obra correlata em VP L84, lâmina 4/4. P61. Estudo de Negros, Córrego Seco, Rio de Janeiro. 1822. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo. Inventário 63/2/9. Lápis sobre papel, 29,8 por 42,5 centímetros. Anotação à esquerda, Rio de Janeiro. Anotação à direita, Córrego Seco, em 6 de setembro, Rugendas, Fecite. Publicado em Monteiro Cas, 1988, página 102. Catalogado em Dinner, 1998, BR D5. P62. Estudo de dois negros de pé com chapéus, 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Inventário 3259/1964. Lápis sobre papel, 25,4 por 20,6 centímetros. Anotação acima, negros nus. À direita, Rio de Janeiro, 1825. Acima, à direita, Barguete, palavra ilegível, vermelho. Verso A45, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Inventário 18163. Catalogado em Dinner, 1998. BR D256. P63. Estudo de um negro de pé com chapéu, 1822 a 1825. Centro Cultural São Paulo, SP 020. Lápis sobre papel, 25,3 por 20,7 centímetros. Acima à direita, 46. Parte do texto ilegível. Antes, na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique,
inventariado entre os números 18159 e 18164. Publicado em Carneiro, 1979, página 138, catalogado em Dinner, 1998, BR D 161. Negros, segunda viagem. P64. Jovem negra sentada, com braços e pernas cruzados, 1845, coleção particular, Fortaleza. Lápis sobre papel, 17,3 por 13,3 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18127. Motivo similar em catálogo P65. P66. Estudo de três negras sentadas, 1845. Coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18438. Lápis sobre papel, 21,3 por 33,9 centímetros. Anotação à esquerda, 18438. Inscrição no Passepartout 18128, Brasilienne, Rio de Janeiro, São Cristóvão, 25 de agosto de 1845. Observação. Trata-se da reelaboração de um croquis que mostra o mesmo motivo. Esta obra, hoje perdida, também pertenceu à coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18128. Motivo similar em catálogo P67. Publicado em Carneiro, 1979, página 150, catalogado em Dinner, 1998, BR D 288. Jovem negra sentada com braços e pernas cruzados, 1845. Coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18429. Lápis sobre papel, 21,4 por 34 centímetros. Anotação à esquerda, 18429. Motivo similar em catálogo P64. Publicado em Carneiro, 1979, página 149. Catalogado em Dinner, 1998, BR D 290. P67. Estudo de duas negras sentadas, 1845. Coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18430. Lápis sobre papel, 34 por 21,4 centímetros. Anotação à esquerda, 18430. Observação. Trata-se da reelaboração de um croquis com representação do mesmo motivo. Esta obra, hoje perdida, também pertenceu à coleção de artes gráficas de Munique. Motivo similar em catálogo P66. Catalogado em Dinner, 1998, BR D 289. P68. Jovem negra sentada sobre seus joelhos, olhando à esquerda, 1845. Coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18428. Lápis sobre papel, 32,2 por 21,4 centímetros. Anotação à esquerda, 18428. Publicado em Carneiro, 1979, página 149. Catalogado em Dinner, 1998, BR D 291. Observação. Trata-se da reelaboração de um croquis com representação do mesmo motivo. Esta obra, hoje perdida, também pertenceu à coleção de artes gráficas de Munique. P69. Croquis de três jovens negras com torsos, 1846. Centro Cultural São Paulo, inventário 90516. Lápis sobre papel, 19,3 por 13,6 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18145. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, depois na coleção Pirajá da Silva, motivo similar em catálogo P70, catalogado em Dinner, 1998, BR D 188. P70.
Croquis de negras e outras figuras, 1846. Coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18421. Lápis sobre papel, 34,1 por 21,6 centímetros. Anotação à esquerda, 18421. Motivo similar em catálogo P69. Publicado em Carneiro, 1979, página 148. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 189. P71. 2 estudos de meio corpo de jovem negra debruçada numa murada, 1846. Centro Cultural São Paulo, inventário 90512. Lápis sobre papel, 11,9 por 17,2 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18144. Antes, na coleção de artes gráficas de Munique, depois, na coleção Pirajá da Silva. Motivo similar em catálogo P72 e P86. Catalogado em Dinner, 1998, BR D 184. P72. 2 estudos de meio corpo de jovem negra debruçada numa murada e de uma outra amamentando, 1846. Coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18439. Lápis sobre papel, 21,2 por 33,9 centímetros. Anotação à esquerda, 18439. Motivo similar em catálogo P71, P73, P86. Publicado em Carneiro, 1979, página 151. Catalogado em Dinner, 1998, BR D 185. P73 bis. Retrato de busto de uma jovem negra, a cerca de 1845-1846. Comércio de arte, Munique. Lápis e óleo sobre papel, 28 por 18 centímetros. Pertenceu à coleção Riedinger, Augsburgo. No conjunto dos estudos etnográficos de Rugendas localizado até hoje, este é o único que foi executado a óleo. Em geral, durante sua primeira estada no Brasil, o artista viajante utilizou pouco as cores nos seus registros e, quando pintou, o fez em aquarela, já que, neste momento da sua carreira, carecia totalmente de prática com a técnica a óleo. Em compensação, quando passou pelo Brasil pela segunda vez, em 1845-1846, havia adquirido muita destreza com o esboço a óleo. Esta folha pertence necessariamente a esta etapa da obra, e o fato de que, em 1848, não tenha sido entregue a coroa da Baviera com o restante de seus trabalhos, ficando até recentemente numa coleção particular de Augsburgo, sugere que se trata de um estudo de caráter pessoal, que o pintor quis conservar consigo. O retrato representa uma jovem negra posando pacientemente, enquanto o então renomado pintor trabalhava. Ela aparece virada na direção do observador, com mirada triste. Na simplicidade da composição, destacam-se particularmente o brilho dos olhos e o singelo enfeite de uma flor branca no seu cabelo. P73. Jovem negra amamentando uma criança, 1846. Coleção particular, São Paulo. Lápis sobre papel, 12,1 por 11,5 centímetros. Verso A22. Selo da coleção de artes gráficas de Munique. Motivo similar em catálogo P72. Retratos. Primeira viagem. P74. O zoólogo Menetriers, membro da expedição Langsdorff, 1822 a 1824. Centro Cultural São Paulo, inventário SP019. Lápis sobre papel, 26,4 por 20 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18077. Observação. Identificado por Carneiro, 1979, página 137. Publicado em Carneiro, 1979, página 137. Kunsthaus Zurich, 1992, página 131.
Catalogado em Dinner, 1998, RD 15. P75. Retrato de Ernest Hoffmann, 1823. Coleções de arte da cidade de Augsburgo. Inventário G 24298. Lápis sobre papel 29,5 por 20,9 centímetros. Anotação à direita. Rio de 3 de dezembro. Observação. Ernest Hoffmann participou da segunda expedição de Otto von Kotzebue, 1823 a 1826, e esteve no Rio de Janeiro em 1823. Motivo similar em catálogo C34, publicado em Dinner, 1998, página 366. Catalogado em Dinner, 1998, RD 16. P76. Retrato de busto de um homem jovem de perfil à esquerda, 1822 a 1825, datação incerta. Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, Inventário 72, São Paulo. Lápis sobre papel, 24 por 18 centímetros. Observação. O selo de água da folha, T. Edmonds, 1817, sugere uma datação na primeira viagem. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 247. P77. Estudo de busto de um militar, 1822 a 1825, datação incerta. Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, Inventário 59, São Paulo. Lápis sobre papel, 24 por 18 centímetros. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 251. P77, bis. Retrato de Diogo Antônio Feijó, há cerca de 1823 a 1824. Coleção Rui Souza e Silva. Anotação à direita. Padre Feijó, Ministro do Interior, em francês. Lápis sobre papel, 16,6 por 12,5 centímetros. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Publicado em Catálogo de Leilão da Casa Christie's, Londres, 25 de setembro de 2008. Leilão 7652, lote 78. Diogo Antônio Feijó, 1784-1843, mais conhecido como Padre Feijó, foi um proeminente político brasileiro com grande atuação no período regencial. Iniciou sua vida política na década de 1820, quando participou das Cortes Gerais e Extraordinárias de Lisboa, mas foi no pós-abdicação, depois de 1831, que sua figura ganhou maior relevo, inicialmente como ministro da Justiça e Negócios Interiores, 1831-1832, e principalmente depois no papel de regente único, 1835-1837. Conhecido por suas ideias liberais, o Padre Feijó empreendeu, entre outras lutas, a campanha a favor da abolição do celibato. Tratava-se, pois, de uma figura bastante conhecida nos círculos administrativos do jovem império e, provavelmente, por essa via, deve ter travado contato com o então cônsul-geral de todas as Rússias no Brasil, G.H. von Langsdorff. Hugendas, pois, deve ter conhecido Feijó quando era o artista membro da expedição Langsdorff. De fato, a figura que vemos neste retrato representa um homem com idade próxima aos 40 anos, de fisionomia altiva e elegantemente vestido. Desconcerta, entretanto, a inscrição. Nela, o autor identifica o Padre Feijó como sendo ministro do interior, o que remeteria a feitura desse retrato aos anos de 1831 a 1832. Acreditamos, entretanto, que Hugendas tenha realizado esse esboço ao natural durante a sua primeira estada no Brasil, acrescentando a frase de identificação alguns anos depois, quando Feijó passou a ser uma figura de maior proeminência. P78. Oficial Brasileiro, 1822. Coleção de Paulo da Silva Prado, São Paulo. Lápis e aquarela sobre papel,
25,6 por 17,6 centímetros. Anotação acima à direita. De Abreu Maiaó, ilegível. Majacali, ilegível. Antes, na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18102. Publicado em Carneiro, 1979, página 215. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 12. P79. Retrato de rosto de uma jovem, 1822 a 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inventário 325989/1964. Lápis sobre papel, 21,7 por 14,4 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18070. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 176. P80. Estudo de busto de uma mulher, 1822 a 1825. Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, inventário 73, São Paulo. Lápis sobre papel, 14 por 11 centímetros. Anotação à direita, 17 de dezembro. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 152. P81. Estudo de busto de uma mulher, há cerca de 1824. Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, inventário 71, São Paulo. Lápis sobre papel, 22 por 17,5 centímetros. Anotação à direita, João Maurício Rugendas, 1824, publicado em Carneiro, 1979, página 217, catalogado em Diner, 1998, BR-D 69. P82. Retrato de busto de uma mulher, 1822 a 1825. Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, inventário 69, São Paulo. Lápis sobre papel, 22 por 18 centímetros. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 248. P83. Retrato de busto de uma jovem, 1822 a 1825. Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, inventário 68, São Paulo. Lápis sobre papel, 15 por 11 centímetros. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 249. P84. Estudo de uma anciã, Santa Luzia, Minas Gerais, 1824. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, inventário 63/2/129. Lápis sobre papel, 21,8 por 17,3 centímetros. Anotação à direita, Rugendas Fecit, Santa Luzia, em 9 de outubro de 1824. Anotação acima à direita, número 39/128. Publicado em James, 1956, páginas 16 e 17, figura 15. Monteiro Cas, 1988, página 102. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 74. P85. Retrato de mulher de corpo inteiro. Aspásia, 1822 a 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inventário 237809/1955. Lápis sobre papel, 23,5 por 13,6 centímetros. Anotação à direita, Aspásia. Informação não identificada. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18072. Motivo similar em catálogo C101. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 181. Retratos, segunda viagem. P86. Estudo de busto de uma mulher baiana, 1846. Instituto de Estudos Brasileiros,
inventário 647, São Paulo. Lápis sobre papel, 14,4 por 11,7 centímetros. Anotação à direita, Bahia, 12 de julho de 1846. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18, 216. Motivo similar em catálogo P71, P72. Publicado em Dinner, 1998, página 27. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 317. P87. Retrato de rosto de uma jovem, 1845 a 1846. Centro Cultural São Paulo, inventário 90525. Lápis sobre papel, 19,5 por 12,7 centímetros. Anotação acima à direita, D3, informação não identificada. Verso, D3, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, depois na coleção Pirajá da Silva, catalogado em Dinner, 1998, BR D303. P88. Retrato de busto de uma jovem em 3/4 de perfil. 1845 a 1846. Centro Cultural São Paulo, inventário 90524. Lápis sobre papel, 15 por 12,2 centímetros. Verso D7, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, depois na coleção Pirajá da Silva, catalogado em Dinner, 1998, BRD 300. P89. Retrato de busto de uma jovem, 1846. Centro Cultural São Paulo, inventário 90521. Lápis sobre papel, 19,7 por 12,7 centímetros. Anotação acima à direita, Maria Carlota D. Anotação à direita, Bahia. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, depois na coleção Pirajá da Silva, publicado em Carneiro, 1979, página 209, catalogado em Dinner, 1998, BRD 301. P90. Retrato de busto de uma jovem sentada, de perfil à esquerda, 1845 a 1846. Centro Cultural São Paulo, inventário 90501. Lápis sobre papel, 20,1 por 12,8 centímetros. Anotação à direita, em alemão, brasileira. Verso D1, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, depois na coleção Pirajá da Silva, catalogado em Dinner, 1998, BR D302. P91. Retrato de busto de uma mulher, 1846. Centro Cultural São Paulo, inventário 90508. Lápis sobre papel, 19,6 por 12,7 centímetros. Anotação acima à direita. Antuca Jaia Vieira, barra D. Anotação à direita. Bahia, 12 de julho, 1846. Verso D2. Selo da coleção de artes gráficas de Munique. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, depois na coleção Pirajá da Silva. Publicado em Carneiro, 1979, página 208. Catalogado em Dinner, 1998, BR D318. P92. Retrato de busto de uma mulher, de perfil à direita, 1846. Centro Cultural São Paulo, inventário 90522. Lápis sobre papel, 19,4 por 12,7 centímetros. Anotação acima à direita, Jacinta. À direita, Olinda, Pernambuco, 20 de julho 1846. Verso D8. Selo da coleção de artes gráficas de Munique. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Depois na coleção Pirajá da Silva. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 319.
P93. Retrato de busto de uma jovem com um cabelo partido no meio, 1845. Coleções de arte da cidade de Augsburgo. Inventário G24315. Lápis sobre papel, 35,6 por 25,6 centímetros. Anotação acima à direita, Elisa. Anotação à direita, 27 de dezembro 1845. Catalogado em Dinner, 1998, RD 103. P94. Retrato do infante Dom Afonso, 1845. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inventário 325976/1964. Lápis sobre papel, 51,6 por 43,3 centímetros. Anotação à direita, assinado e datado, Mauro Rugendas, 1845. Verso, Col de Teresa Cristina Maria, filho de Dom Pedro II, Dom Afonso. Publicado em Carneiro, 1979, página 210. Catalogado em Dinner, 1998, RD 112. P95. Retrato de Gastão Luiz Henrique de Scarnioli, 1846. Coleção Max Perlingeiro, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 34,1 por 27,2 centímetros. Anotação à direita, M. Rugendas, Rio de Janeiro, 20 de junho 1846. Verso, Gastão Luiz Henrique de Scarnioli, filho dos condes de Scarnioli, 1821 a 1888. Oficial superior do Exército Brasileiro. Nascido em 16 de abril de 1821, no Rio de Janeiro, e morto em 20 de junho de 1888. Retrato por Maurício Rugendas. P96. Retrato de Alfredo de Scarnioli Tunai, aos 3 anos de idade, 1846. Coleção particular, São Paulo. Lápis sobre papel, 31,5 por 26 centímetros. Anotação à direita, assinado e datado, M. Rugendas, Rio de Janeiro, 1846. Publicado em Carneiro, 1979, página 211, Dinner, 1998, página 115, catalogado em Dinner, 1998, RD 114. P97. Retrato de busto de Luiz Afonso de Scarnioli Tunai, 1846. Coleção Augusto de Scarnioli Tunai, São Paulo. Lápis sobre papel 34 por 25,5 centímetros. Anotação à direita, M. Rugendas, Rio, J. 1846. Catalogado em Dinner, 1998, RD 115. P98. Retrato de um homem, 1846. Biblioteca do Rio de Janeiro. Inventário 28729/1947. Lápis sobre papel 37,1 por 29,3 centímetros. Anotação à direita, assinado e datado, M. Rugendas, Rio J. 1846. Catalogado em Dinner, 1998, RD 116. Retratos fora do Brasil. P99. Autorretrato Rugendas no Brasil, há cerca de 1838. Coleção Olguita Lindholm Runies de Prieto, Santiago do Chile. Lápis sobre papel 45 por 31,5 centímetros. Anotação por Maurício Rugendas em El Brasil. Observação. Desenho realizado em Santiago do Chile para o álbum de visita da artista Isidora Zegers. Rugendas retrata-se como um belo jovem trajando a típica calça dos charros mexicanos. Uma mocinha de aspecto delicado oferece-lhe um prato, quiçá com frutos tropicais, enquanto uma mulher sentada no chão observa-os. A cena passa-se em meio à típica vegetação tropical,
Uma inscrição a localiza no Brasil. Este autorretrato foi oferecido a Isidora Zegers, uma promotora das artes musicais e salonier em Santiago do Chile. Em sua casa, o nosso artista travou contato com intelectuais e artistas de múltiplas procedências. Ao combinar os elementos característicos de diversas partes da América, Rugendas provavelmente aspirava a ser reconhecido como ilustrador do continente, tal como se autodenominaria anos depois. P100. Retrato de Maria Isabel de Andrade Pinto, depois baronesa de Japurá, 1839. Não localizado. Pertenceu à coleção Júlia Lisboa Figueira de Melo, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel. Anotação à direita. M. Rugendas, Santiago, 1839. Publicado em Carneiro, 1979, página 207. P101. Retrato da Princesa de Joinville. Informação incerta. Acerca de 1847. Coleção Embaixador João Hermes Pereira de Araújo, Rio de Janeiro. Lápis e aquarela sobre papel, 57,5 por 41,5 centímetros. Anotação ao meio, monogramado, MR. Publicado em Peixoto, 1989, página 50. Catalogado em Dinner, 1998, RD 17. Esta bela jovem tem sido identificada como a esposa do barão Emil Langsdorff, que veio ao Brasil por ocasião das bodas da princesa Francisca, irmã de Dom Pedro II, com o príncipe de Joinville. Discordamos dessa identificação, pois até onde se sabe, Rugendas jamais se encontrou com essa senhora. Acreditamos, isto sim, que se trata do retrato de Francisca de Bragança, a Bela Chica, realizado na França quando era princesa de Joinville. Rugendas conheceu a princesa em Paris quando lhe entregou uma carta de Dom Pedro e sabemos que ela o presenteou com um estojo de lápis. Ao retratar Francisca, nosso artista a faz contracenar com a paisagem carioca, o fundo da Lagoa Rodrigo de Freitas, a mesma, aliás, que escolheu como fundo para outros retratos da família imperial brasileira. A bonita dama está penteada à moda do século, com os cabelos cacheados em bandós e traja um simples vestido branco adornado com uma longa faixa azul, talvez como uma evocação estilizada do fitão da Ordem do Cruzeiro. P102. Alegoria da América Latina com autorretrato do artista, 1847. Coleção particular, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 34,5 por 22,5 centímetros. Anotação, em francês. Bela Senhora, dê-nos o óbolo da lembrança. Paris, 26 de maio de 1847. Maurice Rugendas. Observação. Desenho realizado em Paris para o álbum de visitas que pertenceu ao mordomo da Casa Imperial, Paulo Barbosa, 1774-1868. Publicado em Carneiro, 1979, página 60. Catalogado em Dinner, 1998, x 18. Em meio às pinturas e aos desenhos que compõem o álbum de lembranças de Paulo Barbosa, encontramos 3 desenhos de Rugendas, um sobre as Tapadas de Lima, outro com uma cena do Rio de Janeiro, catálogo C71, e o terceiro, uma composição que reúne os mais diversos tipos americanos, como a baiana e a tapada peruana, indígenas araucanos e bolivianos, e o próprio artista, e até mesmo a figura de Garibaldi. O grupo coloca-se com reverência à frente de um casal vestido à moda europeia, ao fundo um vulcão fumegante. É como se a América do Sul cumprimentasse os viajantes, prontos a subir na carruagem que os aguarda. A curiosa inscrição corrobora o teor de despedida que sugere a composição. Quem será o casal de que os sul-americanos despedem-se? Registro da natureza. Na catalogação dos desenhos que retratam o ambiente, adotou-se a seguinte ordenação: paisagens, primeira viagem, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, localidades não identificadas.
Paisagens, segunda viagem, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. Paisagens e vegetação, primeira viagem. Paisagem e vegetação, fora de viagem. Vegetação, primeira viagem. Animais, primeira viagem. Ao retornar à Europa, depois de ter participado da expedição de G.H. von Langsdorff, o primeiro grande elogio que Rugendas mereceu por seu trabalho foi dirigido precisamente à sua habilidade em registrar a paisagem, com particular ênfase ao cenário florístico. Efetivamente, entre os seus desenhos de plantas e também de animais, encontramos belíssimas observações das mais diversas espécies do mundo tropical. Algumas vezes são simples apontamentos inacabados, porém todos possuem os traços essenciais, sejam fetos, folhagens de árvores ou figuras de macacos. Foi Alexander von Humboldt quem, segundo seus próprios interesses científicos, escreveu: "Só o senhor apreendeu com maestria o verdadeiro caráter das plantas", citado por Richer, 1959, página 12, referindo-se aos seus estudos da vegetação tropical. Entretanto, parece-nos que, ao folhear as suas pastas, o naturalista prussiano intuiu as potencialidades do jovem ilustrador, já que, a julgar pela obra que conhecemos, os desenhos executados por Rugendas no Brasil são belos estudos naturalistas, mas não se diferenciam substancialmente dos exercícios realizados por qualquer bom pintor de paisagem da escola europeia. É interessante observar que, entre as provas às quais os aspirantes submetiam-se nas competições desse gênero, contava a de desenhar de memória algum tipo específico de árvore, que devia ser representada em todos os seus detalhes. Na América, Rugendas aplicava essa prática não a olmos ou carvalhos, mas sim à árvore da fruta-pão, às gameleiras ou às palmeiras, espécies para as quais os estudos botânicos claramente estavam bastante necessitados de ilustrações. É a partir dali que Humboldt guia o artista viajante, mostrando-lhe um caminho entre a ciência e a arte, em função do qual as plantas cuidadosamente registradas aparecem no conjunto da composição paisagística, como o tapete vegetal da topografia. Nesse sentido, escreveu-lhe alguns anos mais tarde: "Há que se mostrar que um mero desenho botânico não reflete a verdadeira natureza do mundo vegetal", citado por Richer, 1959, página 24. Em algumas das visitas da paisagem executadas no Brasil, existe, mesmo que de forma ainda imatura, a ideia de apreender a vegetação no seu habitat natural e não como asséptica ilustração botânica, uma questão que, quiçá, o próprio Langsdorff pode ter-lhe indicado. Porém, as mais atrativas composições desse tipo, particularmente as que dedicou à Mata Atlântica, foram elaboradas somente depois de seu retorno à Europa. Como era de se esperar, a parte mais substanciosa dos desenhos de paisagem realizados no Brasil está dedicada ao Rio de Janeiro. "Talvez não exista no mundo uma região como a do Rio de Janeiro", escreveu no seu livro-álbum cheio de entusiasmo, "com paisagens e belezas tão variadas, tanto do ponto de vista da forma grandiosa das montanhas como dos contornos das praias. Em virtude da multidão de enseadas e promontórios, há uma variedade infinita de panoramas, tanto para o lado da cidade como para as montanhas, tanto para o lado da Bahia e suas ilhas como para o Mar Alto. Não são menores a riqueza e a variedade da vegetação." Rugendas, 1979, página 42. Esse encantamento foi traduzido em um registro visual que, curiosamente, está composto sobretudo de rápidos esboços e apontamentos inacabados. Como observamos anteriormente, esse motivo só foi elaborado em composições mais complexas, executadas a óleo a partir de 1845. Os estudos da fauna, dos quais temos catalogadas 42 folhas, constituem, por sua vez, um capítulo pouco conhecido da obra de Rugendas. Nesse caso, a colaboração do artista com um naturalista versado na matéria foi fundamental. Resultou da convivência com seu amigo, o zoólogo Ménétrier, com quem compartilhou os reveses da expedição, mesmo antes de zarparem da Alemanha.
e a quem dedicou 2 desenhos de peixes ao chegar ao Rio de Janeiro. Por sua vez, o jovem naturalista fez algumas anotações nas folhas em que Rugendas registrou animais, revelando um dos poucos episódios de verdadeira colaboração nessa desafortunada expedição. Paisagens. Primeira viagem, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, localidades não identificadas. A1. Vista do Pão de Açúcar, tomada de Botafogo para Oeste, Rio de Janeiro, 1824. Arquivo da Academia de Ciências de São Petersburgo. Inventário 63/2/4. Lápis sobre papel, 27 por 38 centímetros. Anotação ao meio, em francês. Vista do Pão de Açúcar, tirada de Botafogo, a oeste. Anotação à direita, de 4 de junho de 1824, Rugendas Fecit. Publicado em Monteiro, Cais, 1988, página 109. Catalogado em Dinner, 1998, BR-D2. A2. Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Centro Cultural São Paulo, inventário 90028. Lápis sobre papel 15,9 por 12,6 centímetros. Acima à direita, A14/24. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17927. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, depois na Pirajá da Silva. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 137. A3. Vista do Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, inventário RG32, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 10,6 por 34 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17944, desenho do Pão de Açúcar. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 111. A3, verso, desenho do Pão de Açúcar. A4, Pão de Açúcar e as Montanhas de Niterói, visto do Morro da Babilônia, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, inventário RG 43, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 20,8 por 36,7 centímetros. À esquerda, sobre o Pão de Açúcar. Zuckerhut, ilegível. Acima à direita, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17954. Verso, croquis de uma paisagem. Catalogado em Dinner, 1998, BR-D 117. A4, verso, croquis de uma paisagem. A5, vista do Rio de Janeiro com o Pão de Açúcar, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, inventário RG 18, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 25 por 36,5 centímetros. Verso, A48. Selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17953. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 119. A6. Vista da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, 1822. Coleção J. Almeida Prado de Castro, Taubaté. Lápis e aquarela sobre papel, 13 por 32,5 centímetros. Anotação à direita, 1822. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, estudo de corpo de negros. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17968. Motivo similar, em catálogo A39. Para o motivo no verso, catálogo P39, P40, P41, P42. Publicada em Carneiro, 1979,
página 102. Catalogado em Dinner, 1998, BR D8. Obras correlatas em VP L8, lâmina 1/8. Para motivo no verso, L81, lâmina 4/1. A6, verso, estudo de corpos de negros. A7, vista panorâmica da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, 1823. Museu Paulista, São Paulo. Lápis sobre papel, 24,5 por 42,5 centímetros. Anotação à direita, 1823. Sobre o desenho, inscrição indicando os lugares: Catumbi, Engenho Velho, São Cristóvão, Gamboa, Saco do Alferes, Rio de Janeiro, Ilha das Cobras, Catete, Praia do Flamengo, Praia Grande, São Domingos, Ilha do Governador, Serra da Estrela, Serra dos Órgãos. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17966. Publicado em Carneiro, 1979, página 99. Catalogado em Dinner, 1998, BR D17. A8, Baía do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Coleção Mário Viana Dias, Rio de Janeiro. Lápis e aquarela sobre papel, 17 por 31,5 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17909. Publicado em Carneiro, 1979, página 103. Costa e Outros, 1995, página 64. Dinner, 1998, página 25. Catalogado em Dinner, 1998, BR D96. Obra correlata em VP L6, lâmina 1/6. A9. Vista panorâmica da Baía do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Paulista, São Paulo. Lápis sobre papel, 18,7 por 37 centímetros. Anotação acima à direita, A8. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17907. Desenho de montanhas do Rio de Janeiro. Catalogado em Dinner, 1998, BR D97. A9. Verso, desenho de montanhas do Rio de Janeiro. A10. Vista da entrada da Baía do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, inventário 63/2/7. Lápis sobre papel, 21 por 30,5 centímetros. Anotação ao meio, em francês. Vista da entrada da Baía do Rio de Janeiro. Vista lateral do oeste. Anotação à direita, Rugendas, Fecit. Anotação acima à direita, número 3. Publicado em Monteiro, Cais, 1988, página 108. Catalogado em Dinner, 1998, BR D108. A11. Vista da entrada da Baía do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, inventário 63/2/8. Lápis sobre papel, 25 por 39,8 centímetros. Anotação ao meio, em francês. Vista da entrada e parte da Baía do Rio de Janeiro. Anotação à direita, Rugendas, Fecit. Anotação acima à direita, croquis da cabeça de um negro. Publicado em Monteiro, Cais, 1988, página 108. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 109. A12. Vista da entrada da Baía do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional. Inventário RG 31, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 11,8 por 34,9 centímetros. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Inventário 17943.
catalogado em Dinner, 1998, BR D110. A13. Vista da Baía de Guanabara desde o Pão de Açúcar até a Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, Inventário RG 40, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 14 por 43 centímetros. Sobre o desenho, identificação dos lugares. Verso. Selo da Coleção de Artes Gráficas de Munique, Inventário 17933. Publicado em Dinner, 1998, página 26. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 114. Obra correlata em VP L7, lâmina 1/7. A15. Croquis do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, Inventário RG 45, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 26 por 51 centímetros. Verso. Selo da Coleção de Artes Gráficas de Munique, Inventário 17971. Observação. Obra muito deteriorada e fora de consulta. Segundo o museu, este desenho ficou quase totalmente queimado, distinguindo-se à esquerda o começo do delineamento de uma baía. Catalogado em Dinner, 1998, BR D285. A14. Baía de Guanabara, vista do Passeio Público, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, Inventário RG 41, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 13 por 74 centímetros. Verso A35. Selo da Coleção de Artes Gráficas de Munique, Inventário 17939. Catalogado em Dinner, 1998, BR D115. A16. Ilha Villers-Gagnon e 2 esboços da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, Inventário RG 42, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 15,1 por 36,8 centímetros. Anotação ao centro à direita, A32. Verso. Selo da Coleção de Artes Gráficas de Munique, Inventário 17936. Catalogado em Dinner, 1998, BR D120. A17. Vista da Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, 1823. Museu Paulista, São Paulo. Lápis e aguada sobre papel, 18,3 por 38,4 centímetros. Anotação à direita, 1823. Verso. Selo da Coleção de Artes Gráficas de Munique, Inventário 17951. Motivo similar em catálogo A18. Catalogado em Dinner, 1998, BR D16. Obra correlata em VP L1, lâmina 1/1. A18. Vista de Copacabana, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, Inventário RG 17, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 23,5 por 36,7 centímetros. Verso. A47. Selo da Coleção de Artes Gráficas de Munique, Inventário 17952. Motivo similar em catálogo A17. Catalogado em Dinner, 1998, BR D116. Obra correlata em VP L1, lâmina 1/1. A19. Arredores do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Centro Cultural São Paulo, Inventário 90026. Lápis sobre papel, 20,8 por 27,7 centímetros. Verso A56. Selo da Coleção de Artes Gráficas de Munique, Inventário 17962. Antes na Coleção de Artes Gráficas de Munique. Depois na Coleção Pirajá da Silva. Catalogado em Dinner, 1998, BR D131. A20.
Vista de Laranjeiras e do Corcovado, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, Inventário 63/2/6. Lápis, nanquim e aquarela sobre papel, 27 por 37 centímetros. Anotação à esquerda, Rio de Janeiro. Anotação ao meio, em francês. Vista do vale chamado Laranjeira e do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Anotação à direita, monogramado, MR. Anotação ao centro à direita, número 2. Publicado em Monteiro Cas, 1988, página 106. Catalogado em Dinner, 1998, BR D 105. A21. Vista do Caminho de Botafogo com Corcovado, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, Inventário RG 13, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 22,9 por 42,9 centímetros. Anotação acima à direita, B42. Verso, selo da Coleção de Artes Gráficas de Munique, Inventário 17947. Estudo de ursos. Publicado em Carneiro, 1979, página 96. Catalogado em Dinner, 1998, BR D 118. A21, verso, estudo de ursos. A22, vista de Botafogo, Rio de Janeiro, 1823. Coleção Marta e Érico Stickel, acervo Instituto Moreira Salles. Lápis nanquim aguada sobre papel, 21,8 por 38,2 centímetros. Anotação à direita, 1823, sobre uma pedra, MR. Antes na Coleção de Artes Gráficas de Munique. Segundo a lista da Coleção de Artes Gráficas de Munique, Inventário 17950, publicado em Carneiro, 1979, página 97. Catalogado em Dinner, 1998, BR D 20. Obra correlata em VP L11, lâmina 1/11. A23. Vista do Rio de Janeiro com o Corcovado à direita, 1822 a 1825. Coleção particular, São Paulo. Lápis sobre papel, 17,9 por 32,7 centímetros. Anotação à direita, monogramado, MR. Verso A44, selo da Coleção de Artes Gráficas de Munique, JMR, inscrição posterior, dúvida se a inscrição é posterior. A24, charrete e passantes em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Coleção particular, São Paulo. Lápis sobre papel. Anotação à direita, monogramado, MR. Publicado em Carneiro, 1979, página 81. Catalogado em Dinner, 1998, BR D 148. Obra correlata em VP L65, lâmina 3/15. A24 bis. Charrete e passantes em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Coleção particular, São Paulo. Lápis sobre papel. Anotação à direita, monogramado MR. Motivo similar em catálogo A24. Obra correlata em VP L65, lâmina 3/15. A25. Morro Santa Marta, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindlin, Universidade de São Paulo. Lápis e aguada sobre papel, 28,8 por 23 centímetros. Anotação Santa Marta. Anotação acima à direita, 32. Observação. Faz parte de uma pasta de desenhos autografada por Rugendas que pertenceu a Engelmann. Publicado em Dinner Costa, 1999, página 96. Catalogado em Dinner, 1998, BR D80. A26. O Outeiro da Glória, Rio de Janeiro, 1822 a 1825.
Coleção particular, São Paulo. Lápis sobre papel, 22,6 por 32 centímetros. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18296. Publicado em Carneiro, 1979, página 90. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 127. Obra correlata em VP L9, lâmina 1/9. A27. Vista do Palácio São Cristóvão, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Nacional, inventário I-125, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 19 por 33,5 centímetros. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 124. A28. Vista da Boa Viagem, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, Universidade de São Paulo. Lápis e aguada sobre papel, 13,1 por 21 centímetros. Observação. Faz parte de uma pasta de desenhos autografada por Rugendas que pertenceu a Engelmann. Publicado em Diner Costa, 1999, página 97. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 136. A29. Vista da cidade e do Porto do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Nacional de Belas Artes. Inventário 8592, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 17,1 por 37,3 centímetros. Antes na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17970. Publicado em Martins, 1999, página 102. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 107. Obra correlata em VP L62, lâmina 3/12. A30. Cascatinha da Tijuca, Rio de Janeiro, 1822. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, inventário 325978/1964, AA. Lápis nanquim aguada sobre papel, 50,8 por 35,9 centímetros. Anotação à direita. Moritz Ruzendas, Fecit, 1822. Verso, provavelmente da coleção de Dona Teresa Cristina. Publicado em Carneiro, 1979, página 100. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 7. Obra correlata, VP L12, lâmina 1/12. A31. Vista dos arredores do Rio de Janeiro, 1823. Museu Nacional de Belas Artes, inventário 8591, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 20 por 35,5 centímetros. Anotação à direita, 15 de junho 1823. Verso, selo da coleção de artes gráficas de Munique. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 14. A32. Serra da Estrela, Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, inventário 63/2/13, lápis nanquim em aquarela sobre papel, 30 por 42 centímetros. Anotação à esquerda, Serra da Estrela, província do Rio de Janeiro. Anotação à direita, Rugendas, Fecit. Anotação acima à direita, número ilegível. Publicado em James, 1956, páginas 16 e 17, figura 3. Menizer, 1967, página 67. Carneiro, 1979, página 101. Monteiro Cas, 1988, página 105. Catalogado em Diner, 1998, BR-D 100. A33. Croquis de uma grande pedra com figura masculina. Rio de Janeiro, informação imprecisa. 1822 a 1825. Centro Cultural São Paulo, inventário 90507. Lápis sobre papel,
26,2 por 16,1 centímetros. Anotação acima à direita, A78, ilegível. Verso: selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 18003. Antes na coleção de artes gráficas de Munique, depois na coleção Pirajá da Silva. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 187. A34. Paisagem montanhosa, 1822 a 1825. Centro Cultural São Paulo, inventário SP 017. Lápis sobre papel, 12,7 por 18,9 centímetros. Anotação à esquerda, A81. Anotação acima à direita, ilegível. Verso: selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17988. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 141. A35. Paisagem da província do Rio de Janeiro, 1824. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, inventário 63/2/15. Lápis sobre papel, 26 por 27,5 centímetros. Anotação à esquerda, em francês. Maio, 1824, província do Rio de Janeiro. Anotação à direita, Rugendas, Fecit. Anotação acima à direita, número 13, publicado em Monteiro, Cais, 1988, página 111. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 21. A36. Paisagem da província do Rio de Janeiro, 1824. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo. Inventário 63/2/16. Lápis sobre papel 28 por 38,3 centímetros. Anotação à esquerda, em francês. Maio 1824, província do Rio de Janeiro. Anotação à direita, Rugendas, Fecit. Publicado em Monteiro, Cais, 1988, página 111. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 22. A37. Vista do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, Universidade de São Paulo. Lápis sobre papel, 14,5 por 23 centímetros. Observação: faz parte de uma pasta de desenhos autografada por Rugendas que pertenceu a Engelmann, publicado em Dinner Costa, 1999, página 98. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 103. A38. Vista do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, inventário RG 23, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 19 por 57,2 centímetros. Anotação acima à direita, B41. Verso: selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17946. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 113. A39. Vista do Rio de Janeiro, tomada do Corcovado, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, inventário RG 30, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel 24 por 37 centímetros. Anotação à direita, vista do Corcovado com Serra dos Órgãos e da Estrela. Verso: selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17967. Motivo similar em catálogo A6. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 121. Obra correlata em VP L8, lâmina 1/8. A40. Vista do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Museu Histórico Nacional, inventário RG 44, Rio de Janeiro. Lápis sobre papel, 17 por 74 centímetros. Verso: selo da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17941. Vários croquis. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 122. A41.
Vista do Rio de Janeiro, 1822 a 1825. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 71241/1949. Lápis sobre papel, 11 por 17,5 centímetros. Motivo similar em catálogo C60. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 126. Obra correlata em VP L88, lâmina 4/8. A42. Vista da Fazenda Mandioca, 1822 a 1825. Coleção Raço Weissflog, São Paulo. Lápis sobre papel, 22 por 30 centímetros. Anotação à esquerda, Vista da Mandioca. Anotação à direita, Maurice Rugendas. Antes, na coleção de artes gráficas de Munique. Segundo a lista da coleção de artes gráficas de Munique, inventário 17982. Publicado em Carneiro, 1979, página 140. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 130. Obra correlata em VP L14, lâmina 1/14. A43. Vista do Rio Paraíba e registro, na fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, 1824. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, inventário 63/2/17. Lápis e aguada sobre papel, 28 por 38,5 centímetros. Anotação à esquerda, em francês, 14 de maio de 1824. Anotação ao meio, Rio Paraíba e registro. Anotação à direita, Maurício Rugendas. Anotação acima à direita, ilegível, 14. Publicado em James, 1956, páginas 16 e 17, figura 6. Manizer, 1967, página 65. Carneiro, 1979, página 130. Monteiro Cais, 1988, página 110. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 25. A44. Vista da Ponte Nova sobre o Rio Paraíba, na fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, 1824. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, inventário 63/2/18. Lápis nanquim e aguada sobre papel, 25,5 por 38,5 centímetros. Anotação à esquerda, em francês, 17 de maio de 1824. Anotação ao meio. Vista da Ponte Nova do Paraíba, na divisa da província do Rio de Janeiro com a de Minas Gerais, Paraíba. Anotação à direita, Rugendas Fecite. Maurice Rugendas, 17 maio. Anotação acima à direita, N16/18. Publicado em James, 1958, páginas 16 e 17, figura 7. Carneiro, 1979, página 131. Monteiro Cais, 1988, página 110. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 26. Obra correlata em VP L17, lâmina 1/17. A45. Fazenda em Minas Gerais, 1824. Arquivo da Academia das Ciências de São Petersburgo, inventário 63/2/20. Lápis sobre papel, 28 por 37 centímetros. Anotação à esquerda, em francês, maio 1824, província de Minas Gerais. À direita, Rugendas Fecite. Publicado em Monteiro Cais, 1988, página 118. Catalogado em Dinner, 1998, BRD 23.